Muito bem, pessoal. Já estamos aqui no dia 29 de abril de 2022. É o nosso quinto episódio Dialogando. Five. Tá aqui o nosso amigo Dinho. Vamos que vamos, família. Hoje vai ser mais tranquilo, né, nosso podcast. Hoje né? vai ser light. Depois de ferver o caldo por várias semanas, a gente resolveu fazer um Dialogando mais tranquilo, mais light. Com certeza você vai gostar muito do dia de hoje, desse bate-papo. Lembrando que você não pode esquecer de curtir as nossas páginas, as nossas redes sociais, nossa fanpage, nosso Instagram, lá no @dialogando_oficial. E também não pode esquecer de curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube, Dialogando. O nosso papo de hoje é com Thiago Rangel. Seja bem-vindo, Thiago. Valeu aí, obrigado pela oportunidade, convite. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aí, dessa proposta. Estou à disposição aí das perguntas. Thiago, a gente conhece um pouco da sua história, mas provavelmente quem está nos assistindo ainda não te conhece. Então, conta um pouquinho da sua história lá do início mesmo, né? Do percurso da sua vida, no tempo a qual você nasceu, as expectativas de vida que você teve e inteiramente chegando aí a situação que ocorreu na sua vida que mudou sua história. Só para lembrar que Thiago é um cristão protestante, que não é só uma história, é uma história... Um testemunho. Testemunho. Bacana. Com o tema final aí, só para a gente entender, eu sofri um acidente, né? E vi com quadro clínico tetraplégico. E aí desenrolou que Deus me curou, fez um milagre na minha vida e hoje eu ando, né? Tenho minhas funções superiores e inferiores quase 100%, tem algumas sequelas ainda, mas só que pelo fato de ser tetraplégico e hoje dar uns passos, essa história é bem interessante de contar. Mas é também interessante de puxar lá do início, né? Porque Por favor. essa parte do testemunho ao longo do tempo é que faz a galera refletir sobre a vida pessoal, né? Eu acho bacana estar contando isso. Então, o que aconteceu, né? Eu sempre morei na Serra, né? Só fui lá para Vitória nascer mesmo e vim morar aqui, né? Meus primeiros dias foram lá em São Marcos, depois eu vim para Laranjeiras, na época de conjunto ainda, morar com meu avô. E eu, por exemplo, eu aprendi a beber ali com a galera aos 12 anos de idade. E até meus 16 eu tive essa vida bem complexa, no mundão mesmo, né? Conhecendo ali todas as problemáticas que envolvem ali a vida humana, do diabo e tal, que ele envolve as pessoas. Com 16 anos, foi uma experiência marcante para minha vida, que eu me converti. Então ali já fui batizado com o Espírito Santo. E foi algo assim que eu mudei da água para o vinho. Então toda a vida promíscua, de bebida que eu tive dos 12 aos 16, foi um estanque muito, muito impressionante. Depois pensando, foi muito da água para o vinho mesmo, né? Você aprontava tanto assim, Thiago? Aprontava um pouco, mas essas aprontadas assim... Na nossa época, eles aprontar não é aprontar de hoje. né? Não é de hoje, completamente diferente. Então, tipo assim, na época de escola, eu estudava no Aristóbulo, cara. Rapaz, eu fazia a educação física de todas as salas, né? Matava muita aula. E na época lá do Aristóbulo, lá tinha um mato, cara, que a gente brincava lá Os eucaliptos. nos eucaliptos. Rapaz, era muito legal. E eu sempre fui meio complicado, assim, né? Perdi pai cedo, né? Aos 5 anos de idade, meu pai foi morto, assassinado, ali pro lado de Macafé ali. Então, tem uma história bem complicada. A minha mãe foi para fora do país, eu tinha 14 anos de idade. Então, eu fui um rebelde mais contido, assim, né? Não fui pro lado das drogas, mas pro lado da bebida alcoólica e a vida promíscua aí aspas, da noite, que proporcionou para um adolescente na época. E aí eu me converti aos 16 anos. E essa mudança da água pro vinho foi muito marcante para mim. E nesse período de 5 anos... Conversando em que igreja? Só para eu... Batista Betel de Laranjeiras. Betel. Pastor Jorge Tristão. Ok. E eu... depois fui pro encontro, né? Depois a gente trabalhava com células lá. A gente tornei líder de célula, ministério de jovens, com louvor. E eu me envolvi nos meus primeiros 5 anos da igreja. Eu me envolvi com tudo que era possível na igreja, que eu tinha talento ali. No final do período desses 5 anos, eu desviei. Aí, aquela vontade que eu tinha lá, antes de me converter, por falhas de pecado, essas coisas, começou a voltar os meus desejos.
E aí eu fui dando vazão para isso. Chegou um período que, de 2006 para 2007, eu fui e desviei. Então eu fiquei de janeiro até a julho, assim, agosto, no mundão de novo, fazendo tudo que eu fazia, bebida, noitada, essas coisas todas. E aí eu tentei voltar para a igreja. Na verdade eu voltei, mas só que ficava naquele crente oscilando bastante, né? A hora eu tô aqui dando apoio ao pastor, aí bati um sábado lá, depois de um mês, bum, ia pro rock. Aí fiquei nessa gangorra gospel aí, né? Promíscuo aí dentro da igreja, mas santo e profano ali, fazendo essa bagunça diabólica. E aí chegou 2008. Em 2008, um amigo meu, chamado Michael, ele me parou na rua, tava chegando da faculdade. Aí ele me parou e falou assim: Thiago, eu fui numa igreja e no momento da oração a pastora me perguntou se eu conhecia uma pessoa chamada Thiago. Ele falou que sim, que era eu. Aí ela falou assim: fala para Deus, fala para ele que Deus está falando para ele se posicionar, porque senão Deus vai colocar na cadeira de rodas. Ó, já deu o aviso. Mandou a pala, cara. E ele me parou voltando da faculdade, estudava na FAESA. Você tava com quantos anos aí? Eu tinha 23. E você deu moral aí? Eu não dei moral. Caraca. Não dei moral. Falei, não, beleza. Tipo assim, eu respeitei ele, mas beleza e tal. Mas meu coração tava lá fora já, no mundão. Tava muito envolvido. Tava muito envolvido já. Olha o que aconteceu. Aí, beleza, não dei moral pra ele. Aí, beleza, entrei pra dentro de casa, né? Pro dia seguinte eu ia trabalhar, que eu trabalhava na Ambev. Sim, só lugar, assim, espiritual, né? Já trabalhava em um lugar que facilitava, né? Só lugar espiritual. Mas é um lugar de renome. A vida do crente não é fácil. Não é fácil. E na época tinha aquelas questões ali no... Diabo vacilão, né, cara? Tinha aquela questão ali, eles tinham acabado com o Vital e tinham colocado as micaretas ali no pavilhão. E na época passava os abadá na frente, rapaz. E eu como crente ali, olhando pros abadá. Falei, rapaz, esse abadá aí, hein, cara? Meu coração já tava querendo o abadá. E olha só, dentro da igreja, hein? Aí aconteceu que ele me falou, eu não dei moral, respeitei, mas não dei moral, tipo assim, nada a ver. Isso foi em julho de 2008, quando ele me falou isso. Em outubro, eu tirei férias no serviço, mas continuei estudando à noite, na faculdade. E a galera da faculdade tava com uma viagem marcada. Eles já estavam organizados para ir para Campos, no Rio de Janeiro. Na época você cursava o quê? Comércio exterior. No SET FAES, na verdade. Centro Tecnológico, né? Uhum. E aí, eu falei... aí no domingo, passei com a galera da igreja. Na segunda-feira eu decidi a seguinte questão. Eu cheguei para Deus e falei assim, eu não quero mais para a igreja, no momento de oração lá, bem nada a ver. Eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais fazer parte de ministério nenhum, eu quero curtir minha vida. Isso na segunda-feira em casa. Na terça-feira, eu fui para a faculdade, os caras estavam com essa viagem marcada. Eu falei, vou com vocês, estou a fim de ir. Na quarta-feira, conversamos. Na quinta-feira, consegui o carro com meu tio, um Palio Yung 2001, 2 portas. Essa viagem era para onde? Essa viagem é para Campos, no Rio de Janeiro. A galera estava organizando um final de semana na casa de praia de um amigo nosso lá da sala. Aí eles já tinham 2 carros organizados para ir, o meu seria o terceiro, né? Aí foi eu e mais 3 amigos da sala. 3 colegas lá da sala. Era pra roquear mesmo o final de semana. Era pra roquear. Lá na casa tinha uma caixa de cerveja esperando a gente. Então, tipo assim, eu vinha de um tentando ali na igreja. Eles bebiam muito. O cara já trabalhava na Ambev, pô. E aí, tipo assim, tinha muito tempo que eu não bebia, aquela coisa toda. Tava indo pro mundo, mais ou menos. Quando eu cheguei... chegamos ali em Campos. Peguei o carro com meu tio. Eu fui dirigindo. Peguei o carro com meu tio na sexta-feira. Aí eu peguei a galera que ia no carro comigo. Nos encontramos num posto lá em Cariacica e focamos pra Campos. Beleza, viagem tranquila daqui lá. Saímos daqui 7h30. Chegamos lá 11h30 da noite. Fomos direto pro supermercado lá, que eu não lembro o nome. E não tinha carne pra gente comprar pra fazer um churrasco na casa de praia lá que a gente ia vir à noite. Mas aí a galera tava com fome e foi pra um trailer no centro de Campos.
Eu não lembro, confesso que eu não lembro muito bem, que eu não voltei lá mais, né? Nunca mais voltei lá. Aí lanchamos lá no centro de Campos e depois pegamos para ir direto para Orla. E aí, eu entrei no carro, a galera terminou, vamos embora. Aí, o que aconteceu? Tava eu, o Cícero do meu lado, um amigo meu, cara da sala. Só uma observação. E a profecia, ou a visão que a mulher teve, que o seu amigo passou para você, você tinha esquecido ou era algo que você se lembrava constantemente? Tinha esquecido. Ok. Foi aí. Ou seja, então não havia temor. Não havia, tinha perdido tudo. Ok. Na verdade, foi naquele mesmo dia eu já não. Foi embora. É porque tava tão envolvido com essas coisas, né, do mundo, pode-se dizer assim, que inteiramente o que Deus falou, deixou de falar, já não importava mais, né? É só. Deixa eu contar só um testemunho aqui. Uhum. Uma vez eu tava passando. Testemunho? Não, uma vez eu tava passando aqui na pracinha. Tinha uma igreja, não sei se você lembra, Thiago. Lá onde era o caldo de caldo. Antigamente não era caldo de cana, não. Do Didi ali, que tinha uma igrejinha embaixo da casa do Didi. Eu tava indo pra Vila Nova de Colares, era um moleque novo, mas eu também era tribulado. Aí eu tava indo de bicicleta pra Vila Nova de Colares. Aí o cara só dentro da igreja falou assim: ó, Deus mandou falar que se você for, você não volta mais vivo. Eu voltei pra trás na hora. E olha que eu não tava na benção, não. Então, assim, Você tava indo pra Vila Nova, porque né? se alguém falar assim, ó, Deus, se você não se posicionar, Deus vai te colocar na cadeira de roda, mano, eu corro pra ontem. É só observação. Então você tava bem fora mesmo. Não, na verdade eu tava querendo viver minhas vontades ali. Eu não tava mais dando essa. A carne tava falando mais alto. Tava no auge. Aí vocês foram pra Orla. E aí pegamos ali. O que aconteceu? Na viagem toda, eu dirigindo, Cícero do meu lado, amigo nosso da sala. A Tássia, amiga nossa também, estava atrás dele. E o Henrique atrás de mim. 4 no carro. Nessa lanchonete, a Tássia veio pra frente e o Cícero foi pra trás. Eles inverteram essa bola aí. Eu não sei por que até hoje. E aí, saindo, eu coloquei o cinto. Porque naquela época, tava multando aqui na Serra, sobre o cinto de segurança. Aí eu já coloquei logo o cinto, lembro desse costume. E a Tássia também colocou. Eles continuam multando, só pra naquela época e hoje. Agora é monitoramento, né? Essa época continua. Agora vai pro monitoramento. Agora, claro, não era só na época, não. E aí eles foram pra trás, o Cícero atrás dela, carona, e o Henrique continuou atrás de mim. Beleza, fomos pra Orla, lá pra casa de praia. Eu lembro que as minhas últimas lembranças da estrada. Eu lembro que eu cortei uma ambulância. A ambulância tava com a sirene ligada? Não. Então o cara tava tipo correndo. ali, aí eu cortei ela. Aí, tipo assim, não, mas... mais ou menos rápido. Eu tava uns 100 a 110, mais ou menos. Eu lembro da quilometragem. E aí, o que aconteceu? Entrei numa curva. Eu lembro que eu coloquei a quinta marcha, o carro sentou. Quando ele sentou, ele sentou já rodando. Não. Aí, quando eu lembro da minha mão assim, meu pé no freio e a curva pra esquerda. Sempre pra esquerda, o problema é a esquerda, né? E aí... Sempre foi, a esquerda sempre quer matar. Complicado. Quando não mata, aleja. Quando eu curvei, eu lembro do grito da Tássia. Ai, meu Deus. Caramba. Mas aí eu já fui acordar, já de cabeça pra baixo, sem meus movimentos. Ei, caramba. Aí mano. depois eu soube que Cícero, ele voou do carro. Ele tava sem cinto. Ele estava sem cinto, os dois estavam sem cinto atrás. O Cícero voou. E depois a galera voltando para nos socorrer, o Magno, que estava no outro carro, um amigão mesmo, ele voltou para nos socorrer. Ele falou que o Cícero estava a 30 metros do carro, com essa parte da boca aqui cortada, a mandíbula caiu, ficou meio suspenso, né? E ele teve 2 perfurações internas no corpo. E ele veio a falecer no momento ali de hemorragia interna, velho. Tinha 27 anos na época, vai fazer 14 anos de acidente agora, em outubro, 18 de outubro. E aí a Tássia, ela cortou o braço muito profundo aqui do lado direito, teve que fazer cirurgia. O Henrique, graças a Deus, nada sofreu, na verdade um arranhãozinho na cabeça que eu lembro. E o que aconteceu comigo? O meu neuro aqui falou que no capotamento era provavelmente eu bati a cabeça no teto, a 5ª e a 6ª vértebra da cervical
tem as vértebras e os discos no meio das vértebras. Eu fui saber que existe a medula neste momento. Sabia? Como eu era um bom aluno, né, na minha adolescência. A quinta e a sexta, uma beijou a outra, encostou na outra. O disco do meio foi para dentro da medula e esmagou a medula. Meu Deus. E aí a medula, aí eu aprendi que ela é a fonte dos nervos. É aí que começa o nosso... É aí que nós pensamos. Aí joga para a medula, mais ou menos esse... Tá mandando sinal dos movimentos. E aí vem os movimentos. Nascemos assim, então não pensamos como que é, né? E quando tem o esmagamento da medula, dali para baixo parou na hora. No acidente, só pra entender, Thiago. No acidente, caraca. Tô chocado, o cara morreu. De verdade. No acidente, você não teve momento de consciência nenhum ali? Você só foi acordar depois? Aí, quando o carro rodou, no meu primeiro 180, até eu acordar, tipo, eu tava de cabeça para baixo, não senti nada. Não pensei em nada. É aí que eu acredito, que eu fui para lá ainda, a pessoa morre e nem sabe que viveu, na minha opinião. Não sei as outras experiências da galera aí, nesse sentido de acidente. Mas nesse momento a pessoa morre e nem sabe. Você não tem sentido dor, né? Eu não senti nenhuma dor. Não lembro de ter sentido dor. Eu lembro aí depois eu acordei. No local do acidente? No local. Acordei de cabeça para baixo. Eu com o meu corpo em cima do meu pescoço. Ainda porque dentro o carro, ele parou de cabeça para baixo. Aí eu lembro que eu olhei para fora, eu lembro do Henrique, da Tassi no colo do Henrique, ela com o braço todo ensanguentado. E aí chega a galera, né? Aí eu lembro que apareceu uma médica, começou a falar comigo. Aí eu lembro de muita gente, o barulho de muita gente. Aí eu lembro que essa médica falou comigo, conversem com ele para ele não dormir. Tava começando a me dar sono. Aí, não sei se é verídico, parece que quando a pessoa dorme nesse contexto, entra em coma, não consegue reagir, né? Mais depois. Aí, algo desse tipo aí, que eu não sei exatamente se é isso mesmo. Beleza. Aí, os bombeiros me pegaram, me tiraram e me levaram para o hospital chamado Ferreira Machado, se eu não me engano. Fica em Campos mesmo. Fica em Campos. Deixa eu entender, Thiago. Quando os bombeiros te tiraram, você estava consciente? Você viu eles tirando? Estava consciente. E não sentia mais o corpo? Não sentia mais nada. Você questionava, Thiago? Não assim? questionava. Ali você chegou a pensar em algum momento assim, deu ruim pro meu corpo ou não? Tipo assim, aí eu não chegou nem a lembrar da profecia da mulher? Lembrei. Meu Deus, coração duro. Você vai ver a hora que eu lembrei. Pô, o momento que eu lembrei, meu Deus, aí foi trash. Aí o que aconteceu? Eles me tiraram, tudo consciente. Me levaram pro Hospital Ferreira Machado, dei entrada lá, um sábado. O acidente foi às 1h30 da manhã. Saímos daqui no dia 17, chegamos lá. Era 1h30 da manhã, dia 18, sábado, né? 18 de outubro de 2008. E aí, dei entrada no Ferreira Machado, fiquei de sábado a segunda-feira à noite sem a cirurgia. Aí foi quando me deu a escara, né? A úlcera de pressão, aqui no cóccix, assim. Imagina a família recebendo notícia. Foi 4h30 da manhã que minha avó recebeu a notícia. Eu fui criado por eles, né? Minha avó e meu avô. Eles receberam a notícia 4h30 da manhã. E aí chegou uma hora, eu tava no corredor do hospital, aí me perguntaram, qual é o seu telefone? O Magno me perguntou. Aí ele foi, aí acho que é o momento que vai ligando pra galera, né? Principalmente pra dar informação do falecimento do Cícero também. Ali você não sabia do falecimento do seu amigo? Foi aí que eu descobri no corredor. Putz, mano. Porque eu sabia do Henrique, sabia da Tássia, mas não sabia do Cícero. Aí eu perguntava pro Marco, cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Aí ele falou, não, tá bem, tá se recuperando. Aí eu falei, cara, fala a verdade pra mim. Porque quando a informação não chega, você desconfia, né? Aí ele falou, não, o Cícero não resistiu, faleceu. Aí depois descobri que ele faleceu na hora lá. Tá no local mesmo. Porque colocaram ele na ambulância, aí o Magno me falando que quando ele foi perguntar à médica, já tava puxando aqui sangue com água dentro dele. Acho que era pra sugar o sangue de hemorragia interna, mas eu não sei mais detalhes sobre isso. Só uma pergunta, Thiago. Quando você ouviu que o seu amigo havia falecido, como é que foi o seu sentimento? Então, naquele momento, foi apenas uma tristeza, assim. A minha ficha caiu total de tudo quando eu vim pra Vitória ficar internado. Foi aí que, tipo assim, cara, isso aconteceu. E antes de chegar nesse momento, aí eu fui pro hospital
Escola Álvaro Alvinho em Campos. Eu descobri também que em Campos é um lugar muito para a galera que faz medicina, né? É um lugar que... Os residentes. Os residentes, então é um polo medicinal, vamos dizer assim. Não sei se essa palavra é certa. Aí, fui para o Hospital Escolar Álvaro Alvinho, fiz a ressonância. E teve um momento muito interessante que, para mim, é marcante. Eu lembro que eu estava acamado, né? Aí tiraram minha roupa, cortaram minha roupa lá e tal. Aí me deu sede. Tava de colete, paradão. Aí, nesse momento, eu falei assim, tô com muita sede. Acho que é uma enfermeira lá. Ela falou assim, não posso te dar água. Antes da ressonância, isso foi. Aí ela pegou e molhou um algodão, cara. E foi no meu lábio e passou. Você não pode beber. Ali pra mim foi... Aí depois, eu pensando nessas coisas, são os aprendizados, né, que a vida vai te proporcionando. Aquilo que você deseja no momento mais... Se não é possível, né? E aí você tem que passar por certos racionamentos para aprender certas emoções e confianças e tal. E um outro momento foi quando o neuro chegou lá para me visitar. Depois me falaram que ele passou tipo um negócio assim no meu pé e me perguntou, e aí, Thiago, tá sentindo alguma coisa? Eu perguntei, sentindo o quê? Então, aí comecei a descobrir que do pescoço para baixo não tinha funcionamento para nada. Os braços não mexiam, as pernas não mexiam, eu não conseguia mais mexer o pescoço, eu não conseguia mais urinar, nem evacuar sozinho mais. Aí chegou a sonda permanente no canal da urina, aí chegou a fralda, né, para eu evacuar na fralda. A tetraplegia, na minha opinião, é uma lesão muito cruel. Caraca. Tanto a tetraplegia, que é alta, né, a lesão, e a paraplegia, que é mais baixa. Então tem uma galera aí que tem só as pernas que não funcionam, mas a mão é legal. Tanto que a minha tem uma sequela ainda, né? Tem algumas sequelazinhas de parte abdominal, da lesão mais alta. E aí o médico foi embora, eles falaram internamente lá, praticamente, o meu diagnóstico. Aí eu fui para ressonância, e na ressonância diagnosticou a tetraplegia, só bateu o que o médico pensava, e aí eu fui para cirurgia, segunda noite. Aí abriram aqui, eu tenho um corte no pescoço. Aí eles abriram aqui, por isso que eu falo que esses caras aí são ninjas. Dá pra ver aí, Felipe? Não. Tá. Abriram aqui, aí descomprimiram a medula, colocaram um titânio de brinde aí e largou. Tipo assim, fizeram o possível, agora a fisioterapia que vai cuidar de você. Então eu fiquei uma semana na UTI, lá em Campos. Eu lembro de um episódio assim que eu tava... sempre que eu dormia, me dava pesadelo, né? Eu sonhava que eu descia de uma bicicleta no morro e não conseguia fazer a curva e ia batendo na parede. Toda vez que eu sonhava com isso, eu acordava com muitos espasmos e com muita dor. Eu lembro que na internação... Isso que eu ia perguntar, você tinha dores ou não sentia nem dor? Eu sentia dor, uma certa dor lá. Eles explicaram, não sei se isso está certo, que quando descomprimiu a medula, quando botou o disco no lugar, aqui, essas coisas todas, aí liberou algum líquido que me dava muita dor. Aí, ao ponto de nem morfina passar dor. Meu Deus. Eu tinha que conviver com a dor por um bom período. Aí é que se aprende algumas coisas. Depois que eu fui pensando nessas questões, né? O tal do deserto da vida aí, você suportar essas questões. Eu tinha que dormir com dor. Aí eu lembro de um episódio que eu estava dormindo com colete, me deu pneumonia lá, muito tempo deitado. Aí eu lembro que eu estava, cochilei umas 9 horas. No lugar que eu estava, eu consegui ver um relógio bem grande lá na UTI de Campos, no Hospital Álvaro Alvinho. E aí eu estava deitado, eu olhava pro relógio, 9 horas. Aí eu cochilei, aí eu acordei no susto com pesadelo. Aí quando eu vi, nossa, eu acho que eu dormia bastante, 9h45. Então era um tormento muito grande, cara. Ali, pessoas sofrendo na UTI. UTI é lugar de punk demais. Triste mesmo. E aí aconteceu que, beleza, segue a vida, passei uma semana na UTI, depois mais uma semana no quarto em Campos, lá no hospital. Aí conseguiram a transferência para o Vitória Parte Hospital. Aí deu entrada, tudo certinho, fiquei mais 50 dias internado. É aí que entra a parte do momento da
da palavra que a pastora deu lá. Nesse dia, o Michael veio me visitar. Esse Aí que o rapaz deu... estava no carro. Não, o Michael é o rapaz, rapaz que me que falou lá falou. em Ah, da julho. profecia. E aí ele falou assim, Thiago, você lembra do que Deus falou Ah, ele através foi da lá pra te pastora? lembrar ainda. Me lembrou. E foi muito importante. Sempre há um Natan na vida de Davi. Rapaz, foi aí que a ficha caiu. Até então eu não estava associando o que estava acontecendo. Não tinha nem a percepção da morte, aquele sentimento, não sei explicar muito bem a parte emocional assim. E aí aconteceu que ele chegou, me visitou e falou isso. E naquela época o Lázaro estava lançando o CD dele. A minha vida é do mestre. Era eu e Lázaro na madrugada, agarrado, choradeira. Aí eu comecei a lembrar, cara, eu não posso me mexer mais. Eu não posso mais jogar. Eu não posso mais jogar. E é um diagnóstico definitivo. Aí eu comecei a entender essas coisas. E aí o médico, deixa eu entender, Thiago. O médico já tinha te falado isso, a família já tinha falado. Já estava tudo certo já. O diagnóstico é esse. Porque para transferir de um hospital para o outro, tem que ter tudo documentado. Diagnóstico fechado. Então, ó, tô mandando esse menino para ir, porque ele é mais perto da família. Então faz parte do tratamento psicológico também. Estar perto da família. E foi bom mesmo, porque a galera foi me visitar e durante o dia interage com o enfermo, que era o meu caso. Mas só que na madrugada, como que é a tetraplegia? Vamos lá. Eu costumo dizer assim, pega um objeto aí, igual essa água aqui, né? Microfone. Tenta mexer esse microfone aí com a força do pensamento. Impossível. A gente sabe que não dá, né? É uma pergunta meio ilógica minha. Mas é mais ou menos essa sensação de ser um tetraplégico. Meu Deus. Não vai a informação, você não pensa mais nisso. Você não pensa mais como pegar, como andar, como levantar. Isso some, não sei porquê, não sei como, não sei explicar isso, mas não vai. Aí chegou o tempo que eu pensava, quero jogar bola com a galera. E ali na feira tomar um caldo de cana. Você já tinha rotina já de jogar bola, né? Eu gostava de bater peladinho com a galera. Eu caminhei, joguei no Serra, na categoria de base, joguei no Desportiva, categoria de base. Fui lá pra Macaé jogar na categoria de base também. Então, como todo jovem ali, tenta esse negócio de futebol ali. No meu caso, foi até a parte juvenil ali, né? Aí depois continua com a galera na rua. Aí suas madrugadas com o Lázaro, você já tava. Você já tinha aceitado seu diagnóstico ou não? Então, aí que começou o processo de entender o diagnóstico primeiro. Não tinha associado isso. E aí aconteceu que foi passando os dias, a galera vinha de manhã, de noite era muito sofrimento, a parte aqui dentro, de entender o que estava acontecendo. E a galera dos amigos da igreja lá e da rua revezavam comigo, né? Ficava, toda noite era uma pessoa. Eu precisava, por exemplo, me dava um espasmo, aí a perna ficava de um jeito, eu na cama do leito. Aí eu tinha que acordar a pessoa que estava comigo Pra jogar a perna de pra volta. jogar a perna de volta. Você tá louco, mano. E aí, tipo assim, aí foi indo. Beleza. Graças a Deus que tinha amigo lá. A galera tava... Porque muitas vezes numa situação como essa sua, some a galera. Não, no meu caso, a galera apoiou, foi importantíssimo. A galera baixou assim e me deu muito suporte. Tanto a parte de locomoção como a parte física. Né? Eu lembro que depois eu voltei para casa, a galera ficava por anos indo lá em casa, conversando, jogando dominó, interagindo comigo. Beleza. E aí, passou-se o tempo, de manhã legal, de noite tentando entender o que estava acontecendo e aos poucos... E o tetraplégico é isso. Ele não mexe mais nada, é dependente totalmente das pessoas. Eu usava fralda, eu usava sonda permanente no canal da urina, usava colete cervical, né? E tudo eu dependia, para comer, para beber, para tomar banho de leito, por exemplo. Né? Os enfermeiros iam lá me dar banho. É terrível. E aí chegou o momento que o capelão foi me visitar. Na verdade, o capelão ele faz trabalho aí de hospital, né? Uhum. E chegou no meu quarto lá, eu nunca mais o vi, mas na época ele era cego e era acompanhado de uma pessoa. Capelão? Capelão. E aí ele chegou lá,
Eu posso orar por vocês, né? Pelo enfermo aí, pela pessoa que tá na cama, acamado. Falou enfermo não. Aí eu falei, pode sim. Aí ele orou. Aí depois que ele terminou a oração, super normal, tranquila, ele falou assim, Deus me manda dizer duas coisas. Eu sempre acreditei nessa questão de profecia. Mas só que eu nunca fui... como é que eu vou dizer? Você nunca tinha vivido a realidade de Comigo algo não. que Eu cumprir com acredito, você. Deus falou pros pastores, isso. Pô, cara, amém, maneiro. Mas comigo nunca. Uhum. Acreditava e desacreditando, não sei nem como explicar isso. E as minhas primeiras vezes foi essas duas. Aí chegou ele e falou a parte... Deus manda dizer duas coisas pra você. A primeira é que o seu quadro clínico vai mudar pra melhor. E a segunda é que eu te vejo em cima de um púlpito pulando. Aí ele pegou o óculos dele e levantou. Que doido. Foi aí que ele falou que é cego, cara. Nunca mais o vi. Beleza. Depois de 2 dias, a minha perna esquerda começou a mexer. Do nada, assim. Do nada. A informação... Ainda no os médicos? hospital. Aí no hospital internado. E os médicos? Aí que é a parte mais legal. Eita, glória! É a parte mais interessante da história toda. Sempre tem um sangue assembleando. Ô, Jesus. Segura esse podcast aí que vai virar culto aqui. Aí, diagnosticado tetraplégico. Perna mexeu, neurocirurgião pira. Mas só que a minha admiração a esses caras é gigante. Os caras são bons. Os caras, de alguma forma, entrar aqui no cérebro, mexer, ajudar pessoas com câncer, por exemplo. No meu caso, com medula esmagada, cirurgia, descomprimir a medula, não piorar o quadro do paciente, colocar um titânio ali. Mas só que eles foram até ali, eles não conseguiam ir mais. Eu sei que há estudos para regeneração de células na medula, e tomara que consiga, né? Eu oro para que eles consigam ajudar muita gente. Muita gente. Não tirando o mérito do poder de Deus. Não, mas isso também é o poder de Deus através deles na medicina. Ciência, Isso aí, acredito muito nisso. Que eles avançam muito mais nisso aí para ajudar muita gente. Mas só que no meu caso, eles não conseguiam fazer mais, né? Aí chegou essa pessoa e minha perna esquerda começou a mexer. 3 neurocirurgiões do aparte foram no meu quarto. Mas não era o espasmo, você mesmo começou a... Então, aí eles vinham e falavam, mexe a perna. Aí eu mexia, bem devagar. Bem devagarzinho. Aí, justamente por causa dessa questão. Deixa eu entender, Thiago, já entrei na sua história, eu tô lá no hospital agora. Já tô lá dentro. Quem descobriu que a perna tava mexendo? Você que chamou todo mundo? Eu que chamei. Tá. Sou detalhista, eu gosto desses detalhes aí que... Top. É porque passa mesmo, é interessante o detalhe. Pode perguntar. Aí minha perna começou a mexer porque eu senti ela mexendo. Eu fiz ela mexer. Não foi o espasmo. De alguma forma o comando chegou lá. Uhum. Esse que é o interessante. Porque ao esmago, se eu fizer uma ressonância hoje, como eu tenho lá, de 2020, a última que eu fiz, tá lá a perda das células na medula. Continua. Mesmo jeito, então. Mesmo jeito. Caraca, então não houve nenhuma regeneração? Na medula, não. É isso aí que é o Então é um milagre. Eu acredito. Tá, vamos continuar. Eu tô lá com o médico lá na tá sala. Lá no médico. Tô lá, aí na sala lá. Veio um de cada vez, falando. Mexe a perna. Eu acho que é justamente pra isso mesmo. Porque parece que, depois eles me explicaram, parece que pode fazer com o tronco, pra mexer alguma coisa da parte inferior. E eu fui na perna e mexia. Eu ia na perna e mexia, né? Com as minhas próprias forças. E aí, um foi embora, depois voltou o outro, depois de 1 ou 2 dias, não lembro. Aí voltou, ou no mesmo dia, essa parte não lembro. Aí veio o terceiro. O primeiro fez a mesma coisa, me perguntou, mexe a perna. O segundo fez a mesma coisa. O terceiro fez a mesma coisa. Eu não lembro o nome deles. Acho que eram médicos plantonistas, né? E aí o terceiro que mandou a pala. Rapaz, isso não tem explicação. Aí tava minha avó, tava alguns amigos lá no quarto. Isso não tem explicação. Isso só pode ser coisa de Deus. Eita. Aí ele foi embora, aí começou a minha parte evolutiva no hospital ainda. Eu fiquei 50 dias numa parte do hospital. E aí eu fazia fisioterapia no leito, eles me pegavam de decúbito, que é um traçado assim do pano, e me colocavam na cadeira do papai todo dia. Chegou um momento que
Aí comecei alguns movimentos melhorarem, bem milimetricamente. Uhum. Chegou um fisioterapeuta da tarde, eu fazia a fisioterapia de manhã e de tarde. Nessa tarde, mudou o fisioterapeuta. Chegou o cara e falou assim, eu vou te colocar de pé hoje. Eu tomei um susto, eu tava na cadeira do papai, aí ele ficou projetado na minha frente, colocou o joelho dele no meu joelho e me puxou pela minha lombar. E conseguiu me colocar em cima de pé e eu sustentei o meu corpo nas minhas 2 pernas. Aí eu fiquei tonto, cara, tô tonto, parece que eu vou desmaiar. Aí depois me explicaram da oxigenação do cérebro, essas coisas todas. Aí eu voltei, aí no dia seguinte eu fiquei muito cansado, muito, foi uma fadiga muito grande. Só por isso. Só pelo fato de ficar em pé em 10 segundos. Aí sentei. No dia seguinte ele fez a mesma coisa, aí eu consegui dar 2 passos, segurando 2 pessoas. Caraca. 2 passos. São números que eu não consigo mais esquecer. No dia seguinte, dei 6 passos. No outro dia, dei 12 passos. E no outro, já estava andando lá perto dos enfermeiros, na casinha que eles ficam lá fora, lá. Na enfermagem ali. Na enfermagem ali. E E aí, os movimentos dos braços também? Ou não? eu consegui, o movimento dos braços, eu conseguia fazer... mas assim... Movimentos mais avulsos? em conjunto. Tá. Esse que eles chamam de pinça, até hoje eu tenho dificuldade. Né? Eu não consigo escrever, por exemplo, extenso. Aham. Aí eu digito de forma bem, bem grande, né? Pegar a Aham. copa aqui, uma xícara já me complicaria aqui, se tivesse. Aham. Né? Então Você ficou mais essas pega partes. mais A parte superior volumosamente. demorou mais para evoluir do que a parte inferior. Então, como eu ando assim, aí eu voltei a urinar normal, voltei a evacuar normal, que é o grande trunfo, assim, vamos dizer assim. Porque urinar normal e evacuar normal praticamente não tem como mais. Porque a intenção de um lesado medular é ele usar sonda ou permanente no canal da urina ou fazer aquelas sondas de alívio. Né? Que você está com vontade de urinar lá, tem que passar xilocaína no canal da urina e passar o tubinho para urinar. A lesão medular, ela também envolve isso. E para evacuar, também usa alguns medicamentos. Tudo complica. O cara não sente. O cara não Parou sente. O cara não... o organismo. O organismo para. A funcionalidade do organismo para. E o laudo ainda continuava como tetraplégico? E, aí, quando eu saí de lá, eu saí como tetraparético. Porque O que é isso? tetraparético, pelo que eu entendi, é que tem algum movimento inferior agora. Tetra, É considerado. eu continuo com a lesão alta, por ser tetra, Uhum. e aqui embaixo é para. E aí, parético é porque tem algumas funcionalidades. Quando eu fui pesquisar depois, a maioria da galera, não conheço todos as histórias, eles conseguem ficar em pé, algumas pessoas. Mas andar como eu ando, eu nunca vi, com a lesão que eu tive. Você é quase o único, então. Cara, que eu conheço, então, né? que eu conheço, não conheço outra pessoa que passou pela mesma história. História não, né? Mesma lesão e tenha esse tipo de evolução físico, assim, clínico. Aí, beleza. Aí foi esse cara, os médicos foram lá e aí foram embora. Eu comecei a minha parte, voltei a andar lá mesmo, no hospital. Fui para casa, de alta. Ao todo, 2 meses em hospital. Desde Campos até a saída do Vitória Parte. Quando eu cheguei em casa... Foi mais impactante? Foi mais impactante. A estrutura da casa teve que mudar, né, no caso. Não mudou. Não mudou? Não mudou porque eu andava um pouquinho, então eu conseguia, de alguma forma, me locomover. Então, as portas lá de casa eram um pouco abertas, aí chegava a cadeira de banho e conseguia me arrastar. Então, de alguma forma, não teve que mexer na estrutura lá. Porque, por exemplo, eu não usava cadeira dentro, né, de casa. Não andava normal, precisava de ajuda muito forte. Hoje eu ando normal, sem ajuda dentro de casa. Só a parede, né? Que você não... Aí, por exemplo, se for para um shopping, aí eu uso de cadeira de rodas. Pra locomoção melhorar. Mas vamos lá, você já arriscou fazer isso? Você cansa? Como é que é? Cai mesmo. Cai, o corpo não suporta? Não, o equilíbrio. O pessoal me fala, os fisioterapeutas, eu não consigo equilibrar
para andar normal sozinho. Mas se você me pegar aqui pela mão aqui e for lá fora, dar uma volta na rua ali, eu consigo. Mas eu preciso desse apoio. Cara. Você é um milagre. Eu preciso desse apoio. Mas a trocação, a marcha é devagar, mas eu consigo. Tem algumas sequelas ainda hoje. E aí eu cheguei em casa. Cara, foi meu período que era para se alegrar. Foi meu pior período emocional. Eu entrei na depressão. Foi quando eu entendi que eu não ia... Eu entendi por completo que eu não ia mais jogar bola. Cara, pra mim aquilo ali era muito forte. Não ia estar com a galera mais. Eu lembro que eu ficava na varanda de casa por todo o apoio que os brothers, que meus colegas davam, mas só que eles se reuniam. Tem aquela galera que se reunia na rua, na esquina, pra trocar ideia. Pô, minha rua sempre fez isso. E eles ficavam lá, mas só que eu já tava 10 horas da noite, pô, todo mundo meus familiares já iam dormir e tal, meus avós. E eu ouvi eles conversando lá. E aí, por que eu sofria? Porque eu não conseguia mais ir lá andando por minhas pernas. Cara. Aí começou as flechas do cabrunco na minha cabeça. Não pode mais. Ele aproveita, né? E detona a pessoa. E aí, eu começava a pensar, não posso jogar mais bola, não posso mais ir pra praia com a galera, eu não posso mais ir na feira, no sábado de manhã, comer um pastel com caldo de cana, eu não posso ir ali fazer isso. Não podia. Tudo era depender de alguém. Se quisesse ir no banheiro, chamar alguém. Se tivesse com sede, tem que chamar alguém. Quisesse coçar a cabeça, chamar alguém. Enfim, tudo você dependia de uma pessoa. E aí foi embora. Aí foi caminhando. Foi no período de 10 meses que eu passei por essa depressão. Aí chegou no momento, no meu quarto, que eu tava desesperado já. Falava pra Deus, o Senhor me leva. Quando eu tava internado, o irmão do Cícero foi me visitar. Por causa da questão do DPVAT, né? Essa questão de seguro. Eu ia perguntar sobre ele, cara. Eu ia perguntar. O irmão dele, na verdade, ele queria me pegar lá em Campos. Aquela revolta de irmão, que depois eu entendi, pra querer me matar porque eu era motorista. Se tem algum culpado, mas foi um acidente mesmo, sou eu. Isso eu entendi, mas só que foi um acidente pra todo mundo. Correto? Então ele entrou numa revolta justa, de uma certa forma, que era o irmão dele. Beleza, aí passou e tal. Aí no Vitória Paz estava internado, ele foi me visitar lá com a noiva dele. Pra justamente essa questão de DPVAT, seguro, como é que seria, né? Eu não entendi muito bem disso, para meus familiares. E eu lembro que eu estava internado, acamado, sem mexer nada. Aí ele chegou com a noiva dele. Eles sentaram no canto do quarto e ela começou a interagir para fazer essas perguntas. E aí eu fiquei incomodado e perguntei pra ele. E aí, cara, você quer me perguntar alguma coisa? Você quer me perguntar se eu tava bêbado? Se eu estava... Como é que foi o acidente? Se eu cortei alguém? Se eu fui imprudente? Aí eu dei essa abertura pra ele. Quando eu falei isso pra ele, ele não olhava pra mim. Ele olhava pro canto da parede. Eu acho que ele tava muito incomodado ali, de alguma forma. Tava rancoroso ainda. Aí foi natural, quando ele botou tudo pra fora. Cara, meu irmão... Era o último rock dele, ele falou comigo. Ele me pediu um chinelo emprestado, os detalhes, né, que fica. Nunca mais vai ver o irmão. Ele me pediu um chinelo emprestado pra curtir esse rock. Ele falou que ia voltar e nunca mais ia sair, porque o Cícero, pelo que eu entendi que ele falou, era um cara que saía sexta-feira de casa e botava na segunda. Ia curtir o rock dele, gostava de forró, pelo que eu lembro e tal. Ia muito pra Itaúnas, esses negócios assim. E aí ele desabafou. Depois de 2 anos, que eu fui fazer uma ressonância, eu encontrei a noiva dele. Aí ela me falou que foi naquele dia que ele entendeu que, cara, realmente foi um acidente. Você explicou pra ele, você teve a oportunidade de explicar pra ele? Eu expliquei pra ele, pô, eu fiz isso, fiz aquilo. Foi aí que eu falei, cara, se eu pudesse, eu trocava com seu irmão. Eu queria estar morto agora. Imagino. Por isso que eu tô falando, eu lembrei desse detalhe. Você tinha que lidar com o seu problema e lidar com a dor da morte de um amigo, né, cara? Da morte de um amigo. E aí, por isso que eu lembrei, porque eu entrei em depressão 10 meses. Não só com a dor e com a culpa. A culpa. A culpa da menina também, da Tassi, que cortou o braço. Apesar de, Tassi é uma menina espetacular, deu total assistência lá pra minha família, a família dela, interagimos de uma certa forma, com a galera da faculdade também, com a família do Magno. A família do Magno, cara. Que família maravilhosa. Todo suporte.
do acidente em Campos, depois aqui, frequentei muito a casa dele, a família dele, é sensacional, os pais dele. Aí eu entrei em depressão profunda, eu sei esse gosto, o que é isso, é um negócio terrível. Eu pensei em morrer muitas vezes, eu lembro que eu ia pro CREFES fazer fisioterapia, então eu vim sair da Serra e ia pra Vila Velha fazer fisioterapia. Aí eu lembro que eu ia de mão na roda e ia também com meu tio. Foi numa dessa que você encontrou a noiva do cara lá de novo? Não, aí depois de 2 anos. Foi quando, foi na volta, eu passei da Terceira Ponte. Aquele lugar é cabuloso mesmo. Uma pessoa depressiva passar por aquele lugar, parece que tem uns capetas Tem um que imã, chama né? ali. Você sabe que a Terceira Ponte é uma das pontes mais elevadas, mais altas do país. Sabia, não? Sabia? Terceira Ponte é uma das maiores, Ali das tem pontes mais uns altas. demônios guardião ali. Não duvido, não. Rapaz, e ali... E tipo assim, ali é uma atração para o término de problemas. Que na verdade não é o término, né? Uhum. Nós sabemos. Mas só que eu fiquei tentado a pular. E como é que pula? O cara nem tava andando direito, como é que pula? Como é que desce do ônibus? E aí, mas como é que Caraca, mas só que De um lado, o diabo falhou nesse lado. Deu mole. a estratégia foi Já errada. tinha esquecido que tinha sido Deus que tinha te colocado aí. Tá glória! E aí, beleza. Aí segui nesses 10 meses, período de 10 meses. Chegou no final, tipo assim, eu tava cansado já. Deus, aí as minhas orações malucas lá, né? Que aí, às vezes a gente não sabe o que fala. Deus, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me tira dessa tristeza profunda. Foi quando eu tive a mesma experiência que eu tive na minha conversão. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Mesmo. Tem a conversão e tem a questão do batismo com o Espírito Santo. Isso aí é um debate também, né? Então, ali foi uma experiência muito grande da minha conversão com 16 anos. E eu falei, Senhor, eu lembrei da minha conversão, da forma que foi. Eu estive como um bêbado mesmo no espírito, na minha conversão. E naquela madrugada, foi uma madrugada diferente. O choro que eu chorei naquela madrugada foi um choro diferente de todas. Porque eu senti literalmente a amargura, aquela depressão, tudo indo embora, naquela madrugada. Foi aí que eu entreguei minha vida para o Senhor de novo. E eu falei para o Senhor assim, a partir de hoje eu vou encarar o que tiver que encarar. Que é a parte da aceitação. Aí eu aprendi. A parte da aceitação não é aquela aceitação assim, tá bom, sou assim, então vou morrer assim. Não é a síndrome de Gabriela, não, né? Mas é entender o que rolou e viver o que Deus proporcionou. É onde a galera vacila bastante e acha que não pode acontecer essas coisas com a gente. Mas só que foram dois personagens bíblicos que depois de passar por isso, eu entendi de contextos diferentes, eu vi neles a importância do processo. Deus ele trabalha com o processo. Eu entendi isso. Que foi o processo de José e o processo de Jó. Todos ali têm um desfecho diferente e um começo diferente, mas o propósito... o propósito de Deus para essas duas pessoas, especificamente, precisa passar pelo processo. E o tal do processo, cara... É dolorido. É dolorido. Mas só que é o processo de maturação. Se a pessoa olhar com esse olhar, ela se sai bem ao longo do processo. Eu vou para 14 anos, eu ainda tenho sequelas. E aí teve muitos desfechos, né? Eu casei, vou fazer 4 anos de casado. Casei em 2017. 18, 19, 20, 21, 5. Pra 5 anos. Tranquilo. Essas lesões costumam afetar também a memória. Muito medicamento. 5 anos de casado eu vou fazer, cara. Então, tipo assim... Eu tô falando da lesão do acidente, não, lesão do casamento. Eu também sou... Não, o meu foi acidente. Não, eu também não. Deixa a Evelyn Vai ver falar, não, daqui a pouco você explode de barco, de pega. Então, tipo assim... Aí, Esses acidentes costumam deixar lesões. quando eu li Jó dessa vez, eu li Jó diferente. Porque Jó, o primeiro capítulo dele ali, ele tá bem, mas os filhos morrem, perde tudo, e logo depois vem a lepra, né? Que é hanseníase hoje. Uhum. Mas só que tem esse tanto de capítulos aí
De Jó, aí são 42 capítulos, se eu não me engano. Mas só que só no último, isso aí que eu, depois nessa observação, só no último, no 42:5, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então o cara passou por tudo isso para viver essa experiência. E só conseguiu ver Jesus no processo. No processo. E ele foi firme, cara. É isso aí que eu achei legal. Não importa o que está acontecendo comigo, o cara manteve firme. O cara que no processo ele se mantém firme, ele desfruta do milagre. Para precisar do milagre, para ter o milagre, é necessário precisar do milagre. E precisar do milagre é o problema para quem precisa. João capítulo 9, cego de nascença. Quem pecou, Senhor? Esses ou seus pais? Aí veio muita acusação, né? Também foi pro rock. Mas também estava em pecado. Aí depois eu comecei a pensar. Não comecei a aceitar mais essa palavra. Aí eu comecei a fazer perguntas. Tá. Mas se é por causa do pecado eu fui para cadeira de rodas, vamos estender essa palavra aí. Se todo mundo que pecasse fosse para cadeira de rodas. Já iríamos nascer cadeirantes. Eu ia ser empresário dos cadeirantes. Eu ia ficar milionário. Todos pecaram. Né? Exatamente. Nasceríamos já. Então, não é a questão do pecado. O que Jesus falou, nem ele nem os pais pecaram. Ele está assim por um motivo. É aí que é a chave da história. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada. Porque quando a glória de Deus se manifesta, meu querido, é aí que é a parte boa do processo. Quando você vive o milagre, quando você olha para trás, aí você fala, valeu a pena. Tudo aquilo que se passou, todo sofrimento, todo choro, toda dor, que são inúmeras dores, são inúmeros espinhos, inúmeros, várias áreas emocionais, físicas, no caso do deficiente físico. Mas só que se você olhar para um olhar do Espírito que Deus te dá, ele concede isso às pessoas, tudo diferente. Você absorve diferente, como o José. Ele precisava daquilo para ser o que foi. Esse processo de 13 anos de José, ele precisava disso para ele ter a maturidade para governar, cara. Aí então os propósitos de Deus na vida de cada um foi quando eu entendi, não sei onde vai dar a minha vida ainda, não tem essa conclusão. Estou aí, vivo para o Senhor, hoje estou aqui, graças a Deus e a vocês pelo convite, de alguma forma ajudar alguém no processo deles, de entender o que está acontecendo, porque é ali que Deus nunca não desiste. Esse perseverar até o fim, Deus está ali. Deus está lá. E a pergunta não é por que eu estou aqui. Deus, o que tem que aprender aqui? Quando você faz essa pergunta, você sofre de forma diferente ali. Sofre como todo sofrimento. Para nascer é sofrimento. Para alcançar objetivos é sofrimento. Para ser um empresário é sofrimento. Para não ser empresário é sofrimento. Para ser trabalho de carteira assinada é sofrimento. Tudo é sofrimento para o casamento. Meu Deus. São as dores ali. Hoje eu dei café da manhã com flores. Só pra... Aí você vai ter um filho, você passa por alguns problemas, mas se você encarar com isso, a depressão bate e te engole. Mas se você tem uma percepção diferente da vida, que é uma batalha constante para evolução humana, com Deus, irmão, o desfrute é maravilhoso. Tiago, como é que tá Caraca. esse processo ainda, né, da sua restauração da sua saúde? Como é que tá? Você continua fazendo ainda? fisioterapia? Como é que... Então, nos meus primeiros 6 anos foi muito intenso. 2 anos de fisioterapia convencional, 2 anos fui pro Pilates e 2 anos fui pro CrossFit. Caraca. Um cara chamado Jordan. Você chegou a aparecer até num jornal, né? Foi. Um cadeirão. Aí ele fez um negócio comigo lá, adaptou muitas coisas. Jordan foi assim, devido às proporções de processos, eu precisava da fisioterapia convencional no começo, não tinha como pro CrossFit, né? Depois fui pro Pilates, depois fui pro CrossFit. Fiquei 2 anos com ele. Foi uma revolução física. Porque ele aprendeu o CrossFit e quando aplicou, deu certo. Ele era cross-training na época. E aí, cara, foi assim uma felicidade atrás de outra que a gente foi descobrindo. Então, os meus primeiros 6 anos foi de fisioterapia intensa. E depois eu
não fiz mais. Fazia em casa, né? Onde você se evolui. Aí eu me viro em casa lá com barra de essas barrinhas assim de fazer bíceps. E tem a questão que eu ando, né? Normal, vou tomar banho em casa, no chuveiro normal, fico em pé, vou no banheiro fazer o 01, 02 sozinho, pego água, sento, levanto, leio livro. Tem uma vida... A sua situação ainda ela é estudada ainda pelos Não. médicos ou não? Já não? Não, porque tecnicamente eles estudam a regeneração da medula. Então, pelo que eu entendi, o estágio clínico que eu estou hoje, eu estou além do que a medicina tem como estudo. Então, de fato, tanto nós como eles não tem explicação, é um milagre. É um milagre. Eles não têm explicação. Quando eu vou no meu neuro para fazer uma ressonância, por exemplo, ele pede a ressonância porque ele tem que pedir para ver como é que tá. Uhum. Mas depois deixa a ressonância de lado e começamos a conversar de outra coisa. O cara olha e fala, não... Aí, tem uma vez que eu levanto lá, eu ando e não dá ênfase naquilo. Eu também não faço perguntas. Você já sabe que vai surpreender os caras. Vou falar do milagre, tá bom. Lá vem os caras, né? Uhum. Então, 14 anos se passaram, né? Em outubro agora. Faz 14 anos. Né? Como é que tá esse processo, né? Com a vida hoje, olhando para trás? E como é que tá essa questão dessas amizades que estavam com você envolvidos no acidente? Né? Você tem contato? Como é que é essa situação? Nos primeiros anos tive contato, aí depois perdemos o contato. Uhum. Sei onde eles moram, né? Tem um contato, na verdade, mais de Facebook, esse negócio, Instagram. Sim. Aquela curtida pra cá, curtida pra lá, parabéns pra cá, parabéns pra lá. Mas a intimidade, né? Foi um pouco. Mesmo que não fosse um acidente, na vida é assim, né? Na vida é assim, galera da rua também, né? A gente se perdeu também bastante. É mais colega, né? Uhum. De faculdade. E pra gente fechar aqui, e como é que tá... como é que foi, assim, eu vi aqui que você já se formou, né? Fez teologia, no caso, né? Eu concluí, voltei depois, concluí o comércio exterior. Concluiu? Concluí, depois de 5 anos voltei, concluí. Aí me formei também em teologia, ali no STEB, né? Na Igreja Vida. Eu fiz ali. E aí nós estamos projetando aí pra frente mais outras questões. Aí. E a vida ministerial hoje? A gente lidera ali os jovens, fazemos parte do Ministério de Louvor também da igreja, Comunidade Cristã El Shaddai, ali em Laranjeiras. Pastor Sérgio, pastor Ronaldo lá. E a gente tá indo com os juniores também, os adolescentes. Pensa. E tá com... Trabalhar lá, a gente é o Severino, né? Eu gosto de estar ali no suporte. Né? E tá precisando. Mesmo cadeirante hoje dá pra fazer uma fumaçazinha. Só não faz quem não quer, né, cara? Exatamente. Não faz quem o pastor que não faz, o que tem pra... no reino de Deus que não falta serviço. Verdade. Né? Pra trocar copo, botar água. Ixi, portaria. Quem tá te acompanhando aí? Esse jovem chega isso, e vai ali perto dele pra gente conhecer ele. Seu Gabriel, né? É o seu auxiliar lá, pastoral? É o Gabriel aí, ó. Esse aí, Gabriel. Abaixa essa câmera de cara, não. Pode ficar aí, Gabriel. Pode ficar aí. Tá pegando? Gabriel, um dos jovens lá. Ele namora a filha do pastor. Ei! Eu falei pra ele... Se rolou, hein? Ele é filho de um pastor e namora a filha do pastor da igreja. Eu falei, rapaz, que você foi se meter, hein, cara? O cara gosta de sofrer mesmo. Não, filho de pastor, aí que eu falo com ele, rapaz, o problema tá lá do lado de lá da BR. Você gritou pro problema vir pro seu lado, velho. Ei, vem cá. Mas aí correu. Não entendeu nada ainda, né? Esse gosta do processo, né? Carece por falta de conhecimento, né? Tá rolado mesmo. Nós vamos orar por você, mano. Que prazer, cara. Pra mim foi, não desmerecendo as pessoas que nós começamos aqui já a entrevistar, mas pra mim foi assim pra mim, pessoalmente, o melhor podcast, porque eu gosto de ouvir testemunhos daquilo que Deus faz, cara. Quero honrar aquilo que Deus fez na sua vida. Dizer a você que você já é um milagre, independente da sua sequência de evoluções ou não. Não só por você andar, né, caminhar. Acho que o maior milagre é você ter entendido, né? No capítulo 2 de Marcos, Jesus olha para um cara que é içado do telhado de uma casa. Esse cara é içado, Jesus olha para ele, perdoados estão os seus pecados. Mas, para que outros saibam que eu sou Deus e posso perdoar pecados, levanta, toma o seu leite e anda. Então, o seu milagre de andar, ele não é para você, é para que outros entendam que Jesus pode perdoar pecado. Que o maior milagre você já recebeu foi o perdão dos seus pecados. Então, eu assim, quando eu olho para essa história, eu olho
o seu milagre você já recebeu. Foi Jesus ter poupado a sua vida para você, Uhum. para que houvesse arrependimento. Agora, a sequência do milagre físico é para que outros, como eu aqui, como quem vai ouvir isso depois, quem ouve seu testemunho, possam crer que Jesus é Deus. Tô feliz e muito Pra mim, obrigado, cara. de a verdade. conclusão da minha história foi, eu costumo dizer que é um resgate de amor. Porque ele me colocou nos trilhos mesmo, de volta. É isso que você falou. Essa nova oportunidade. Porque muitos morrem, né? Uhum. Quando ele poupou a minha vida, depois de um tempo eu entendi. Não importa a minha parte física mais. Isso a gente vai sofrer, igual Jacó, né? Teve a questão dele lá, depois que brigou com o anjo. Não importa, a parte física não importa. Aí quando você vai passando, você vai entendendo que algumas coisas externas, por mais que sofremos ainda um pouco, mas conseguimos equilibrar e viver o propósito. Quando você vive o propósito, acabou. Pode até cortar a cabeça. Glória a Deus. Verdade. Tiago, nós agradecemos pela sua presença aqui no nosso podcast. Feliz, tô feliz. Tá? Você quer deixar alguma mensagem naquela Você câmera ali? Acertou. Pra quem- A galera que tá me ouvindo aí, que passa tanto a parte física como emocional, que na minha opinião é deficiência maior, é emocional, né? Principalmente a pessoa que não teve um encontro com Cristo genuíno, mas pra galera que tá passando no sofrimento aí, nos hospitais, nos leitos, os familiares, deficientes físicos, mentais, e as mazelas da alma, olhar pro Senhor, às vezes não vai passar agora, né? Mas o Senhor vai estar aí para você entender o que está acontecendo e o porquê disso. Quando você olhar com essa lente, né, você vai entender melhor e vai passar por isso que está passando de uma forma mais eficaz. Porque eu não falo mais hoje assim, você vai sair daí logo, você vai ser curado logo. Eu entendo que Deus ele gosta de um processo para aprendizado. Tiago, capítulo 1, dá uma lida lá, que você vai entender melhor o que Deus quer. E eu entendo que você vai passar por isso e suportar tudo isso e vai sair melhor dessa situação atual. Verdade. Então vamos lá, pessoal. A gente fecha o nosso podcast de hoje. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. E não se esqueça, todos Patrocina, pô. Ninguém patrocina. nós. Nós não temos um patrocinador, mas também você só fica arrumando e crê que quem vai querer patrocinar a gente. Então, Um patrocinador, vamos repetir. Quem é pessoal dessa água aqui, dessa água aqui, patrocina a gente, cristal, que que a gente tá tomando aqui, já ó. Cadê outra água aí, filho? Daí. já tem 5 podcasts que a gente toma dessa água aqui, tá E fazendo ninguém patrocina. Não, propaganda. cristal também, tinha outra, Tudo outra marca aí, cristal ó. aqui. Vou botar os caras pra brigar aqui, as concorrentes aqui, ó. Os caras nem vão ver o nosso podcast, você sabe, não tem ideia de visualizações. Que- Uai, Betinho Sartório! Ai, que de perto, hein? Ô, Betinho, você tá de sacanagem. Não, aqui, Cristal, que é Betinho aqui, ó. É o Ai. Aí, Betinho, patrocina nós aí. Patrocina nós. Cristal também, pô, sacanagem. Que o Ai, o quê? Pô? É Cristal. Ai, meu Deus. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Esteja nos acompanhando nas nossas redes sociais. Lembrando, @dialogando _oficial. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, Dialogando. E todas as sextas-feiras nós estamos aqui às 21 horas dando bate-papo com você no Estúdio Na Mosca, no nosso podcast Dialogando. Estúdio disponível para aluguel. Quem quiser fazer aqui o seu podcast, gravar vídeos, só mandar uma mensagem pro Estúdio Na Mosca. Já isso era. aí. Beleza? Brigadão, até mais. Tchau.